Oi pessoal, tudo bem com vocês? Recebi a orientação de fazer uma oração de proteção e ancoramento, considerando que a gente está passando por períodos difíceis, e você pode utilizar essa oração e a invocação que ensinar aqui no vídeo para qualquer momento da tua vida, até mesmo instituir como hábito diário, porque quando a gente chama a espiritualidade da luz para atuar na nossa vida, quando a gente invoca, decreta, utiliza o livre-arbítrio justamente para permitir com que haja aproximação dos seres, de luz que nos amam incondicionalmente ou que possam nos auxiliar em determinado processo. A espiritualidade da luz, ela não viola livre-arbítrio, por mais que você mereça ser ajudado, se você não orar, não decretar, não chamar, não pedir, não merecer também, a intervenção divina naquele espaço-tempo. Por quê? A questão do merecimento é importante, porque tem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, que não é do arbítrio da espiritualidade intervir ou resolver, depende muito das nossas escolhas, tá? Pessoais, da nossa postura, posição, muitas vezes transformação. Muitas vezes as pessoas, elas ficam numa zona de conforto e não produzem as transformações necessárias que lhes permitiriam receber muitas coisas, realmente alcançar um novo nível em todos os sentidos na vida, por apego a uma determinada situação, trabalho, relacionamento, ou seja, existem alguns degraus que imperiosamente nós vamos ter que alçar. Então, assim, a gente pode estar super disposto a se sacrificar em diversas áreas da nossa vida, mas se a gente não estiver disposto a fazer o que a gente veio para fazer, o que a gente tem como missão para fazer, ou como um espaço de superação, uma lição de superação pessoal, de um aprendizado evolutivo importante, seja karma, dharma, as coisas não vão acontecer. Então não adianta se sacrificar numa área e deixar a outra descoberta, porque não tem coragem, eventualmente, de realizar determinadas mudanças. O caminho da espiritualidade, ele exige muita entrega, muita renúncia, rendição, ele exige disposição também. Hoje mesmo eu li uma coisa que a pessoa estava se justificando, que esse é um ano que não se dedicou à espiritualidade porque estava doente, teve muitos problemas de saúde. Quero dizer, se a gente for esperar condições perfeitas, todas as pessoas que se dedicaram à espiritualidade, tem muitos casos que passaram por processos de saúde intensos, por questões de saúde, inclusive física, intensos, e nem por isso deixa de fazer o que precisa ser feito. E não existem condições perfeitas, como Paulo falou, nada me separado de ti, nem a tempestade, nem a doença, nem a miséria, nem a fome, não sei o que. Isso daí não é uma retórica. Paulo tinha uma doença séria, que ele pediu ajuda do Espírito Santo e do Salvador para que aquilo fosse aliviado, aquele processo fosse aliviado, e aí ele entendeu, ele recebeu a revelação de que aquilo era um espinho na carne, para que ele pudesse sempre se retornar para a condição e se manter na condição de humildade. Mas eu entendo que é um processo bem diferente disso, do que as palavras textuais que foram colocadas no Evangelho diz, porque tem muitas questões que são aquilo que a nossa alma escolheu como uma fonte de aprendizado, ou mesmo uma questão de um karma, de resgate. E o que é importante? A gente não deixar se iludir pelas questões desse mundo, sabe? Achando que tudo vai funcionar do jeito que a gente quer, que a gente tem controle de alguma coisa, ou que no nosso centro de operação e de consciência, que é no máximo 5% do que acontece no universo, ou mesmo ao nosso redor, nos planos, que coexistem na mesma, que são só frequências distintas, mas não existe essa separação que a gente imagina que existe ou que a gente vive, E assim, o nosso contexto, a nossa capacidade de identificar ou discernir o que é realidade, o que é real e o que não é real, ela é muito limitada, considerando que carregamos muitos véus de ilusão de Maia. Então, o grande convite é humildade, rendição e entrega, O universo, Deus, Pai, Mãe, Divino Espírito Santo, Cristo, Arcanjo Miguel, me ensina o caminho que eu devo andar, me mostra o caminho que eu devo andar, me traga as revelações das coisas que eu não sei, me traga o conhecimento e a clareza. Mas é preciso se esvaziar de si para receber também a revelação divina, porque enquanto estivermos cheios de nós e daquilo que títulos trouxeram, daquilo que estudos teológicos trouxeram, daquilo que cursos espirituais ou energéticos trouxeram, a gente não tem espaço realmente por conhecimento e a sabedoria espiritual de um plano superior ou de uma perspectiva superior. Tudo existe, tudo tem o seu foco e fundamento de validade,
Entretanto, convém que alçarmos patamares cada vez maiores para que possamos ter maior liberdade, maior clareza, maior capacidade de discernir entre o que, né, em tese seria bem e mal, positivo e negativo, porque estamos na dualidade. Não adianta negar a dualidade, não adianta negar os aspectos da sua personalidade que você desconhece, das suas vidas. A gente vive, um planeta inteiro está em negação, uma coletividade inteira está em negação, e é por isso que, né, quase 3 anos de pandemia não ensinou nada ainda para as pessoas, né, 2 anos, sei lá, justamente porque existe toda essa resistência em mudar paradigmas. Se o governo soubesse o que era bom para o povo, ou para a sociedade, ou para a coletividade, não estávamos no estado que estamos, seja de educação, seja de saúde, seja de cultura, seja de tudo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter consciência, clareza e uma postura de quebrar paradigmas que eles não funcionam. E não andar como manada, como gado, entende? Uma pessoa, por exemplo, como é que uma pessoa vai te mostrar o caminho espiritual né, para Deus, um caminho da sua própria missão de alma, por exemplo? Como é que um curso instituído com diploma humano ou com uma autorização humana tem condições de te trazer o seu propósito, a missão de alma ou um crescimento, quando que a própria pessoa que ministra ainda não atingiu a iluminação? Aí entra a questão que Jesus Cristo falou, quando 2 cegos, não tem como um cego conduzir o outro cego, que ambos cairão, né? Ambos cairão no primeiro buraco que encontrar, percebe? Então, assim, é preciso sair de um espaço de zona de conforto e começar a ouvir as coisas que não são agradáveis aos ouvidos humanos e ao ego humano e à personalidade humana, que ela adora um barranco, uma zona de conforto, e começar a se predispor a produzir uma transformação real, com uma humildade real, com disposição para passar por processos de limpeza, processos de cura, de purificação, tá? A quebra do ego, tá? O rompimento das estruturas de ego, né? Aqui muita energia de Arcanjo Miguel, rompendo as cadeias, assumindo a responsabilidade da própria vida, entendendo que tudo aqui é ilusão, tudo aqui é maia. Então é preciso aprender a verdade a partir de um centro de expansão do terceiro olho, da consciência. Alguém só está habilitado a te mostrar um caminho se a própria pessoa ela alcançou algum resultado nesse caminho. Como é que alguém vai te mostrar o caminho para Deus se essa pessoa também ainda não alcançou Deus dentro e fora dela? Percebe? Então existe toda uma ilusão que se cria em torno de tantas teorias humanas, de tantas vertentes religiosas e, né, filosóficas, que elas não resolvem nada, que o ser humano continua ferido, continua com um buraco no peito, com um buraco na alma, continua sem ser capaz de manifestar sequer uma conexão direta com a própria espiritualidade, com o próprio Deus Pai e Mãe, com o próprio Divino Espírito Santo, com os arcanjos, entende? Com a espiritualidade que está acima da dualidade, certo? Então, assim, a gente precisa aprender a aceitar a responsabilidade por toda a situação que acontece na nossa vida, né? Doença, restrição, escassez, e as coisas boas também é nossa responsabilidade, foi cocriação nossa. Então, assim, aperfeiçoar os processos. Tem hora que é necessário que um grau de espiritualização vai exigir no nível superior, e aqui quando eu falo de espiritualidade, eu jamais falo de religião nenhuma. Simplesmente falo do contexto de se conectar com o divino e com o sagrado, que na verdade tudo coexiste, né? Estamos numa dimensão onde existe o sagrado, o profano, o divino, né? E o humano, e assim vai indo, dentro e fora de nós. Então, se a gente não tem esse nível de autoconhecimento e de discernimento, nós ficamos como um cego sendo conduzido por outro cego e achando que tá, sabe? Espiritualidade não é anotar, não é estudar, não é intelecto. A questão intelectual e mental do espiritualidade e do autoconhecimento, ela deve perfazer no máximo 33% da sua... no máximo, tá? No máximo 33% do seu tempo. Muito é meditação, muito é processos, né? Uma ritualística que te coloque em contato com o divino, que funcione para você. Muito é ir para dentro e investigar os próprios aspectos da sua personalidade, que é a sombra que você nega e carrega. Porque se você não alcança um discernimento da sombra do outro, não consegue ver o que o outro é porque você não se vê quem você é de fato. E se você não se vê, não se conhece, como é que você vai operar no seu próprio sistema? Né? O inconsciente acaba trazendo situações, fazendo escolhas no modo automático, repetitivo, e você vai chamar isso de destino.
tá? Então, é muito necessário aceitar a responsabilidade pelo estado das coisas na sua vida, não importa o melhor estado ou o pior estado, porque sempre nós somos os co-criadores da nossa realidade, quer a gente goste ou não. E é muito confortável pro ego achar que é a culpa do outro, que atribuir uma responsabilidade de uma ausência de comprometimento com o processo espiritual, com o desenvolvimento, com uma patologia. Nada nos afasta do amor de Deus quando estamos comprometidos. Nada nos afasta do caminho da espiritualidade real quando estamos comprometidos. Não é doença, não é tempestade, não é potestade, não é nada. Percebe? Eu conheço muitas pessoas que passam por horrores e nem por isso desistiram. Muito pelo contrário, insistem cada vez mais no caminho da purificação, do crescimento. Assim como os cristãos originais, né? Eles tiveram toda aquela transformação pelo exemplo que o Cristo deu, e Cristo precisou morrer na cruz para eles terem essa transformação real, esse despertar real. E aí eles eram perseguidos, eles eram lançados aos leões, tá? Naquele negócio romano lá, como é o nome, gente? Que agora até me fugiu, né? Então, assim, eles eram lançados aos leões, eles eram trucidados, eles eram mortos, perseguidos, também morriam na cruz como Cristo. Eles negaram Cristo, eles deixaram de fazer o que tinha que ser feito. Até quando que a humanidade vai deixar de fazer o que tem que ser feito com qualquer desculpa esfarrapada? Até quando a humanidade vai se negar a ver a verdade, agir dentro da verdade, assumir a responsabilidade pelo próprio processo, pela própria transformação, por um caminho de purificação real a partir de um centro de alma, a partir de um centro de conexão real, a partir da expansão dos chakras, a partir da reconexão com a sua hierarquia de luz direta, sem intervenção, sem precisar do outro, sem precisar de bengala ou de um outro cego para conduzir, né? Então, assim, é muito importante você fazer escolhas que te colocam num caminho e que te tragam suporte para um caminho de felicidade. Cuidado com os hábitos, os maus hábitos e os vícios, tá? Tudo é vício. Tudo pode se caracterizar mau hábito. Seja excesso de trabalho, excesso de mental, excesso de intelectual, excesso de forma, excesso de ego. Não é só beber, né, bebidas alcoólicas, não é só comer determinados alimentos, não é só usar medicamento em excesso, não é só usar drogas, né, tóxicos, que, né, enfim, substâncias que produzem, né, existe uma questão aqui de produz uma adrenalina para fechar um buraco interno que a pessoa carrega, né? Enfim, existe tudo, até o trabalho chega nesse nível, né? Então, assim, tudo. E a questão eu vejo muitas pessoas falarem, as pessoas devem ter equilíbrio entre a vida material, fazer exercício, comer bem, a vida espiritual, a vida emocional, a vida não sei o quê. Gente, quanto tempo que a vida espiritual está sendo relegada ao ostracismo, está sendo desconsiderada? Para depois você chegar a um ponto de equilíbrio, você tem que equilibrar, realmente criar um fundamento, criar uma estrutura, trabalhar focado num aspecto que está deficiente, para depois se preocupar com o equilíbrio, né? Qual é o nível de discernimento que você tem para realmente saber o que é equilíbrio no ponto da tua vida, nesse momento onde há tanta ilusão, onde há tanta condicionamento humano e condicionamento por conta das suas encarnações que você carrega, o seu sistema familiar. Então que tem que ter toda uma reforma, né? Se você quiser equilibrar tudo, por óbvio que as coisas não vão funcionar. Desculpa. E não haverá um crescimento, não haverá justamente o que você busca, não haverá o equilíbrio, porque é preciso ter estruturas. Os pilares da vida precisam estar soerguidos, precisam estar estruturados, precisam estar fundados em terreno limpo. Muitas vezes está em terreno completamente maculado por dor, sofrimento, tá? Erros do passado, situações kármicas, mas como é que eu vou cuidar da minha vida passada se eu não dou conta nem dessa? Mas é exatamente a partir desse espaço de predisposição de limpar o passado, de aprender com o passado, de libertar o passado, que vai te dar a ferramenta para poder começar a ajustar essa vida. Mas crise é muito trabalhoso, é muito difícil. Quem disse que era fácil? Né? Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Exige dedicação, exige trabalho, exige foco. Então, vamos lá para uma oraçãozinha, vamos tirar os decretos aqui também. Eu sou a perfeição do meu ser. Tudo que a gente invoca colocando, né, o nome de Deus
sagrado nome de Deus, eu sou, ou eu sou o que sou na frente. Estamos dando permissão para o nosso Santo Cristo pessoal, para Deus agir em nosso nome, em nosso favor, em nossa vida. Só que muito que Deus pode fazer depende mais ainda do que nós temos que fazer e não fazemos, tá? Vamos assumir responsabilidade, ter clareza. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder divino com sua inteligência ativa, que atua nesse dia em cada coisa que eu pensa ou faça. Eu ordeno essa atividade infinita, que seja minha proteção e que atue em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. É muito importante a gente se movimentar a partir de um centro de ordem divina, porque se a gente não fizer isso da lei da ordem divina, e para isso eu preciso conhecer de fato que é a lei e a ordem divina e não o que o humano professa como conhecimento, tá? Tudo nesse plano é uma versão da verdade, tudo foi trazido de acordo com as concepções humanas e com o que a humanidade era capaz de assimilar naquele tempo e naquela época, tinha consciência, entende? Então, assim, poucos nesse plano têm consciência do que é a verdade e a busca pela verdade, a busca dentro, né? A mudança de hábitos, a mudança de atitude, a lapidação do ser, a libertação do ser de qualquer tipo de desarmonia ou elemento que traga desarmonia, desapego, uma coisa que as pessoas não conseguem fazer, desapego, rendição, confiança, entrega verdadeira, como se fosse uma criança. O pai pegasse pela mãe e falasse, agora vamos aprender o caminho da luz porque eu vou te ensinar. Mas a criança, não, mas espera aí que eu vou ficar aqui anotando as coisas, eu preciso ler tal livro, eu preciso fazer tal... Gente, o conhecimento intelectual é pontual num processo de autoconhecimento. Pontual, senão você se carrega de tanta questão que tá fora, porque nesse plano ainda existe muita luz impura, muita dualidade, muita ilusão, inclusive no mundo espiritual, tá? Que aí não tem como você saber a verdade ela só encontra dentro, em processos e espaços meditativos profundos, tá? Em rituais de expansão da consciência profunda, conectado com uma egrégora elevada, além da dualidade. É tudo, sabe? É um outro nível de compromisso, né? A mesma coisa que a pessoa querer, sabe, ficar lá nos primeiros anos do estudo fundamental e achar que vai ter um diploma de faculdade lá no estudo fundamental e ficar pegado ali, à professora, ao sistema de ensino ali, a forma de operar ali. Então chega um ponto que tudo vai se romper, tudo precisa se romper, porque tudo é ego, tudo é essa manifestação a partir de um centro de separação de Deus. Então como é que eu vou unir com Deus se eu insisto em ficar separada, tá? A presença eu sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre o qual dirigir minha atenção consciente, tá? Então até isso, até o que a gente vai dar atenção ou não no dia a dia é importante. Quando a gente dá atenção para coisas que baixam a nossa frequência ou que startam um processo negativo em nós ou que drena a nossa energia, a gente tá se auto-sabotando, tá? Eu sou é todo poderoso, somente a justiça divina pode manifestar-se sobre, coloque a questão que você deseja, a manifestação da justiça divina. Eu sou a audição, ouvindo os sinos da liberdade que eu agora possuo. A gente precisa ser a audição perfeita, e a audição a partir de um centro espiritual, tá? Não a audição humana, tá? Porque aí a gente vai ouvir sinos de liberdade, vai ouvir a verdade, vai estar conectado com a nossa hierarquia de luz, vai estar conectado com os seres, né, mais elevados, que estão além da dualidade e que tem de condição de nos mostrar um caminho melhor, a verdade, a vida. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma atividade exterior pode interferir, pode impedi-la, tá? Então, aqui eu sempre recomendo o livro de ouro de Saint-Germain, os decretos de Saint-Germain. Isso sim é algo a se dar atenção, a se trabalhar, porque é o que vai te trazer justamente a mudança. E ferramentas que te auxiliem no processo de mudança, porque sozinho a gente não muda, a gente fica estagnado, a gente arruma 1000 desculpas para não realizar nosso propósito. Tem gente que manifesta patologia. Olha o poder da mente. E lá no inconsciente, manifesta patologia para não ter que manifestar o propósito espiritual da forma correta.
A espiritualidade fala, vai pra cá, a pessoa vai pra lá. Ela tá num mecanismo de autossabotagem, culpa, não merecimento, rejeição, desobediência. Desobediência. Porque quando o universo fala, é pra cá que é o seu caminho, é ali que você tem que ir. Se você não tem força pra ir sozinho, você busca, sabe? Você tem que ter fé, entrega, confiança, porque senão a vida não muda. E continua, né, esperando que caia um raio da cabeça e achando que é o tarólogo que tá errando, que é a palavra que não tá errando, que é Deus que não existe. Entende? Coloca fora uma responsabilidade que ela só existe dentro. Porque a partir de um centro de conexão, a gente vai ter discernimento, clareza, visão e audição perfeita. E realmente nós vamos saber por nós mesmos o que é, o que não é a verdade, o que existe e o que não existe. Não vai precisar de ninguém te conduzindo. Mas até esse patamar é preciso ter bastante desapego, discernimento, obediência, disposição, enfrentamento, humildade, entendendo que 95% no mínimo do que você vive aqui é a mais pura ilusão, é maia, tá? São os véus de ilusão, são os condicionamentos, é a manipulação de massa por meio dos controles sociais, seja religião, seja o Estado, seja o direito, seja qualquer regra instituída. Então, inteligência, né? Então, vamos lá para a nossa oração, para a proteção, para a nossa segurança, para a invocação de todos aqueles que podem nos auxiliar no processo de transformação profunda, para que possamos adentrar o novo ano no novo cenário, porque muita gente já está preocupada com 2022, mas não dou conta nem de 2021 ainda, não mudou nada, como é que 2022 pode trazer coisas melhores? Entende? Aí pode ter toda uma energia super favorável se você não tiver com a sua vibração elevada, tudo é vibração. Então, independente do que eu falo, é o que eu sinto, é como eu ressoo, são as minhas crenças, é a minha frequência que vai determinar a cocriação da minha vida. Independente de todo conhecimento intelectual, entenda que é melhor ter uma biblioteca pequena e organizada e útil ao seu processo de autoconhecimento, de espiritualização e de crescimento, do que ter uma grande biblioteca cheia de diplomas, de cursos, de mais o que não serve para nada na prática. Porque você não está conseguindo manifestar os seus dons, ou a sua conexão espiritual, ou felicidade, ou contentamento, ou plenitude. Percebe? Foi muito isso. Então vamos lá. Em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo. Em nome de Deus, Pai e Mãe, Divino Espírito Santo, Espírito da Verdade, a bem-amada Shekinah, os 7 Espíritos do Senhor. Em nome dos 49 Tchurrans, os 49 raios de Alfa e Ômega, os 49 arcanjos, querubins, serafins, elohims, devas elementais, as 72 orbes arcangélicas e cabalísticas, aos anciãos dos dias, aos mestres do Conselho Kármico, a Merkaba de proteção espiritual de cada um que se conecta com esse vídeo. Invocamos o ancoramento da Divina Presença Eu Sou, do Santo Cristo Pessoal, do Fogo Branco, da Divina Presença Eu Sou, do Divino Espírito Santo, do Eu Superior, da ancestralidade espiritual, dos mestres espirituais, para que possa trazer discernimento, clareza, verdade, justiça, equilíbrio, para que possa trazer entendimento da lei e da ordem divina. Em nome do bem-amado Mestre Larion, trazendo cura e conhecimento. Mãe Maria, Arcanjo Rafael e a Legião de Anjos de Cura, trazendo cura da alma, conhecimento, entendimento de que pouco sabemos e precisamos buscar. E muito nos enganamos sobre o nosso verdadeiro caminho, nosso verdadeiro propósito, nossa verdadeira missão, nossos verdadeiros relacionamentos, posição. Mestre Larion, com os contratos, nos auxilie, por favor, a nos desfazer de todos os contratos negativos que já não servem a bem maior. Arcanjo Miguel e Lei de Fé, Arcanjo Miguel e Lei de Fé, Arcanjo Miguel e Lei de Fé. Mestre Jesus, Mestre Nada, Mestre Sananda, Maria Madalena, nos trazendo a proteção, o poder, a autoridade e segurança, o entendimento de como estabelecer um plano de aprendizado para que possamos contribuir para a elevação de frequência desse planeta, para a cura planetária, para a cura pessoal, para o entendimento de que as emoções estão dominando, o eu inferior está dominando o panorama e promovendo cocriações que não são adequadas e que não são desejáveis. Que a devoção é uma parte importante do seu caminho, que a devoção é uma parte importante do nosso coração, do nosso caminho, que a nossa alma anseia
por nos sentirmos unidos ao Cristo, ao Todo, à Mãe Divina, aos mestres, aos nossos grupos e família de alma, a nossa origem. Que haja luz, que a luz se manifeste. Elis e Vesta, Elis e Vesta, Elis e Vesta. Que a luz se manifeste nesse plano com a ajuda de Mestre Kutumi, Mestre Lanto, Mestre Malaya, Buda Gautama, um Cristo cósmico. Que o Senhor do mundo nos auxilie a despertar o amor incondicional no nosso coração, a humildade, a obediência, a capacidade de um entendimento superior das verdades universais, das verdades espirituais, do caminho espiritual. Que todas as ilusões sejam destruídas, que todo ego, que toda projeção, que toda falta de humildade, que toda arrogância, que toda ambição, que todo egoísmo, egocentrismo, que todo orgulho, que todo medo, que toda insegurança, que toda covardia seja dizimada pelo fogo branco, pela luz dourada de Arcanjo Metatron, do Cristo, Mestre Lanto, Mestre Kutumi, Mestre Malaya, Buda Gautama. Que sejamos capazes de vencer todas as ilusões, que sejamos capazes de nos recolher dentro de nós e buscar a luz. Sejamos capazes de enfrentar as partes de nós que são negadas, tudo que é negado, tudo que a humanidade tem negado e que tem culminado no crescimento de um karma coletivo absurdo. Que possamos ter a condição, a ousadia de parar de acreditar em mentiras, em soluções mágicas, em uma ascensão planetária mágica, enquanto que há tanto karma a ser transmutado. Que possamos tirar o momento do nosso dia para invocar a chama violeta, Mestre Saint Germain. Chama violeta, inunda o coração de cada pessoa que chegou nessa oração. Mestre Saint Germain, inunda a casa de cada pessoa que chegou nessa oração. Chama violeta, inunda o nosso coração agora. Chama violeta, inunda os nossos corpos agora. Limpa e purifica, transmuta e ressignifica. Para que a gente possa ter clareza, sair da ilusão, sair da inconsistência, da confusão mental, da confusão espiritual, da confusão energética. Que o poder e a autoridade divina sejam utilizados de uma forma submissa, obediente, pura, devotada, comprometida. Que a humanidade possa descobrir o que significa a palavra comprometimento. Comprometimento com a luz, com a ordem, com a lei divina, com o amor divino, com a compaixão, com a limpeza kármica, com o auxílio aos desfavorecidos, ao caminho da solidariedade, da transformação, da consciência do compartilhamento, da consciência de como se deve tratar o outro, da consciência de que não há separação, da consciência de que ele não é o centro do universo e o umbigo dele não gira todos os planetas em torno de, que sim, devemos nós estar em acordo com a nossa promessa divina, nosso caminho divino, nossa criação, nossa formação, nosso plano original da nossa alma, a matriz da nossa alma. Que haja um ancoramento do entendimento em cada pessoa, em cada alma, em cada estrutura de ser, do plano da matriz da própria alma. Que haja humildade. Pedimos que nos auxilie. Aos bem-amados anjos de guarda, somos gratos por tudo que tem feito por nós durante todas as nossas vidas. Ao ajustador de pensamento, nos traga a fagulha divina, do entendimento maior, da lei divina, as mensagens do Pai. Nos inspirem, nos ensinem a ser inspirados por essa natureza tão nobre e tão sutil que nos acompanha aqui. Pedimos perdão por tudo que necessite ser perdoado. Pedimos perdão por abuso de todas as energias que tenhamos feito, consciente ou inconsciente, voluntário ou involuntariamente. Pedimos perdão por cada pessoa que temos ofendido, por cada lei que temos ofendido, por cada elemental que tanto sofre nesse planeta para manter a estrutura, por cada abuso praticado pela humanidade, por cada desarranjo
por tudo que tem sido feito com relação a Gaia, por toda a consciência de lucro, de abuso de poder, de abuso de autoridade, de abuso de riquezas, de escravização. Que todo ser humano saiba enxergar o trabalho do próximo com o mesmo valor que si mesmo, saiba enxergar as necessidades do próximo e honrar aquilo que se propõe a fazer, a colaborar para que haja um mundo mais justo, mais equilibrado, a colaborar para que não haja fome, não haja miséria, não haja tanta dor, tanto sofrimento. Que seja desperto em nós a capacidade do serviço abnegado, que é isso que vai nos trazer em crédito espiritual, em merecimento. E é isso que vai nos colocar a essência divina sendo manifestada. Que todos nós possamos mudar de atitude, mudar de sentimentos, aprender a controlar o nosso eu inferior, as nossas emoções que tanto dano nos causam, porque nos mantém numa frequência densa. Que possamos ser capazes de libertar más memórias, memórias de dor e sofrimento, de traumas e bloqueios. Possamos aprender a ser livres e felizes e entrar num novo ciclo, num novo tempo, numa nova vida, numa nova consciência, em que haja liberdade. Possamos perdoar e ser perdoados. Amar para ser amados. Aprender a acolher para ser acolhidos. Servir. No intuito de transformar. No intuito de colaborar. Para o grande plano divino, a grande transformação de tudo, a grande elevação. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Adonai, Elohim, Sebaiot. Santo, santo, santo é o Senhor Deus das hostes. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Adonai, Elohim, Sebaiot. Santo, santo, santo é o Senhor Deus das hostes. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Adonai, Elohim, Sebaiot. Está feito, está selado, está decretado. Assim já é. Gratidão, gratidão, gratidão.